Domingo, 9 de maio de 2021. Hoje é o meu primeiro dia das mães sem a minha mãe, que descansou em Cristo no dia 17 de outubro de 2020, há alguns meses, mas que sempre esteve viva em mim, porque eu sou tudo o que sou hoje graças à imagem dela na minha personalidade. Até pensando um pouquinho aqui nas questões de gênero, por exemplo, se de um lado eu sempre me percebi heterossexual, eu não me lembro de nenhum diazinho da minha vida, nenhuma escapulida, nem na adolescência, desejando alguém do mesmo sexo. Por outro lado, conquanto eu seja heterossexual, eu me identifico muito com a personalidade da minha mãe, eu vejo muito minha mãe em mim. Claro que eu sou filho do meu pai com a minha mãe e tenho características dele, mas até as características do meu pai que eu tenho, a forma delas acontecerem parecem-se muito com a irmã Elvira para os evangélicos e com a dona Elvira para as muitas amizades que ela tinha. De maneira que desde a minha mais tenra infância, desde que quando eu tinha consciência de quem eu era, eu olhava para a Elvira, minha mãe, e ficava pensando que viver era ser como Elvira, simples, solidária, ser uma pessoa prestativa, empolgada. E aí, é claro, a empolgação dela e a sociabilidade bem-humorada que ela tinha, isso eu não herdei, né? E aí é uma característica que eu não tenho nem dela e nem do meu pai, que é um homem talvez mais sisudo, mas ao mesmo tempo ele é um cara articulado, né? Ele tem potenciais aí de ter sido um grande empresário, mas como ele nasceu para outras questões mais relativas ao reino de Deus, o seu lado empresarial não fluiu. Isso são coisas que têm a ver com Deus, né? Mas eu estava falando das questões de gênero, que eu me percebi sempre, desde sempre, heterossexual, mas eu me identifiquei tanto com a minha mãe que eu acabei me apaixonando por mulheres que eram semelhantes ao tipo de homem pelos quais eu vi minha mãe se apaixonando. Eu só vi minha mãe apaixonada pelo meu pai, muito apaixonada por sinal, né? Então tem essa questão, de um lado eu me percebo heterossexual e de outro lado eu me percebo me apaixonando com mulheres que têm características das mesmas pessoas pelas quais minha mãe se apaixonou, que se resume no meu pai, no caso, né? Claro, esse é um interessante caso psicanalítico. Eu só estou aqui abrindo um pouquinho da minha intimidade com você para você entender a importância da minha mãe na minha vida. Nesse sentido de que eu acabei amando a Jesus profundamente porque eu vi a minha mãe amando a Jesus profundamente. Ela também me achava um ser teimoso, mas eu a via como uma pessoa que era teimosa naquilo que ela acreditava, naquilo que era bom, naquilo que era carinhoso para as pessoas, naquilo que a acudia. Eu herdei as mesmas acusações que ela levava, né? Ah, Elvira, você só se envolve com gente que não presta. Era minha mãe se solidarizando, ajudando as pessoas. E junto com esse ato da minha mãe eu via Jesus ali, naquele versículo onde ele dizia: olha, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Ele foi chamado de amigo de publicanos, meretrizes, beberrão, era acusado de coisas erradas. É claro, minha mãe foi um ser que não teve acesso a talvez as mesmas questões culturais que eu, e aí, é claro, algumas coisas foram sendo engolidas pela cultura misógina, algumas coisas foram sendo engolidas pelo tradicionalismo religioso, cristão, fundamentalista, e ela passou a gostar dessas questões. É claro, em algumas situações ela era natural que ela estranhasse os rumos que o filho dela tomou, relativas ao amor de Jesus, porque se até Maria, mãe de Jesus, Deus em pessoa, estranhava algumas atitudes do seu filho, que ela sabe bem como lhe havia sido inseminado ou gerado pelo Espírito Santo, seria esperar muito que minha mãe conseguisse compreender todas as coisas que o filho dela herdou dela em Cristo Jesus, né? Mas
tudo que eu herdei dela foi sendo encaminhado para as minhas habilidades, eu sou um indivíduo, né? Fui tendo contato com o mesmo Deus que ela servia, me legou, né? E hoje eu sou tudo que sou por causa dela e me identifico com ela em muitos defeitos, em muitas más famas, digamos assim, né? A má fama é essa, é de acolher, é de acreditar em quem ninguém acredita, é de acolher absurdos, porque eu e ela cremos na intervenção do Senhor. Minha mãe morreu crendo radicalmente em Jesus, apesar de todas as limitações humanas que lhes eram características, como todos nós temos as nossas limitações. E essa mulher está viva em mim, eu sou a continuação dela nesse sentido. Claro, tenho privilégios mais do que ela, porque mesmo tendo essa feminilidade herdada do meu espelhamento com ela, da minha identificação em relação a ela, eu nasci com o órgão sexual masculino e já tenho privilégios em relação a isso, né? Por que eu estou te dizendo todas essas coisas? Porque primeiramente eu, neste Dia das Mães, quero me solidarizar com todas as pessoas que hoje não têm a sua mãezinha, né? Como eu não tenho a minha. Quero me solidarizar com as famílias do Rio de Janeiro, as mães que estão chorando pela perda dos seus filhos. Vou falar aqui dos casos que ficaram ostensivos nos últimos dias. Quero me solidarizar pelas mães que perderam filhos, como o Paulo Gustavo, uma figura eminente, uma figura pública, uma figura que foi exemplo para muitas pessoas, e mães que não perderam os seus Paulos Gustavos, mas que vão tendo de tomar decisões trágicas em função das muitas misoginias inerentes às suas famílias. Quero me solidarizar a essas mães. Quero me solidarizar com as mães que perderam seus filhos para a Covid-19. Hoje nós já ultrapassamos aí as 420 mil pessoas, né? Deve estar indo para as 423 mil pessoas desde que começou a pandemia há um ano. E quero me solidarizar pelos filhos que perderam a sua mãe. Minha mãe morreu no período da pandemia, mas ela não morreu de Covid-19. Muita gente foi ceifada pelo Senhor, e não é porque a gente tem a segurança de que essas pessoas estão com Ele que a nossa tristeza é menos tristeza, não é verdade? Então eu me solidarizo com vocês e quero me solidarizar na esteira da minha mãe por aquelas pessoas, por aquelas mães, mulheres que estão sendo mal interpretadas, que estão sendo vilipendiadas nos seus direitos, que estão tendo de sobreviver às muitas misoginias que elas sofrem. Aliás, ser mãe também é ter de passar pela misoginia, não é verdade? Misoginia, para quem ainda não sabe, é aquele ódio sutil, disfarçado de autoridade, de proteção, de romantismo, mas é tudo ódio em relação à mulher e às feminilidades. Eu tenho dito para os meus alunos, né, nas aulas de sociologia, que se eu digo para as pessoas que eu sou gay, mas eu tenho uma aparência máscula, eu sou um lutador de UFC, etc., eu não vou sofrer tanto preconceito assim, a menos que alguém veja as minhas práticas íntimas. Mas se eu digo para as pessoas que eu sou heterossexual, mas que eu, por exemplo, tendo a me apaixonar por pessoas como a minha mãe se apaixonava, aí esse elemento feminino já vai ser passivo de todos os questionamentos. Daí a misoginia, seu ódio à mulher, aquela que nasceu com aparelho reprodutor feminino, e as feminilidades carregadas por Cristo. Quando Deus se fez homem, ele foi a expressão das feminilidades. Porque ele não se casou, então ele era visto como viadinho, ele andava com as mulheres, aí para uns ele pegava todas, para outros, se esse cara não pega, isso é uma baitola. Era assim. Jesus assumia a sua feminilidade, e ele só era Jesus. Não interessa se era heterossexual, se era homossexual, ele era uma pessoa. Eu sou uma pessoa, as nossas mães são pessoas. Mas o que a gente faz com as nossas mamães? Geralmente, mãe é um convite diuturno a ser não mulher. Como assim? As mães são vistas como santas. E o que são santas? São mulheres desprovidas até de sexualidade. Não podem se apaixonar. Não acredito que minha mãe se envolva com essas coisas. Minha mãe namora, né?
As pessoas banalizam a mãe se ela exercitar a sua sexualidade. As pessoas banalizam a mãe se ela é uma pessoa que se arruma, que tem as suas vaidades. As pessoas banalizam a mãe se ela for mulher. Ela tem que ser santa. E nesse sentido tradicionalístico, nem Maria, mãe de Jesus, foi santa. Maria foi uma mulher digna, com todas as inseguranças de uma mãe, com todas as gafes típicas de uma mãe, porque ela era um ser humano pleno, era mulher, mãe do Salvador. Né? Mas aí as tradições religiosas, que são ao mesmo tempo tradições misóginas, que querem engolir a mulher, elas têm maneiras sofisticadas de engolir a mulher. De um lado é ficar qualificando ou desqualificando-as, como fazia Salomão, aquele que tinha 1000 mulheres como propriedades e só fez provérbios horríveis contra elas. E de outro lado, desqualifica-se a mulher elegendo-a um ser hétero, uma santa, alguém que não existe, alguém que não se fez carne. Esta é a mulher que a religião gosta. Mas as duas questões são um convite às mães a serem não mulheres. Aí no meio disso tudo nós temos o Senhor que amou as mulheres, que as deixou se expressar, que teve a alegria, o grande evento da vida dele, ir falar com uma samaritana que tinha uma péssima fama, mas que era uma maravilhosa mulher. E é aqui que eu quero chegar com você. Nós temos neste dia, junto com todas essas questões, essas dores, esses dramas relativos à mãe, desde a mãe que a gente perdeu, até a mãe que perdeu os seus filhos, até essa mãe que é julgada, ou até essa mãe que é santificada para que não seja mulher, no meio disso tudo, nós temos uma coisa horrível, que é essa questão do caso do menino Henrique. Por que eu fico trazendo essa situação para vocês? Porque as pessoas não querem ouvir isso, porque uma criança morreu e não querem mais conversar sobre isso, mas em fazendo isso, nós temos uma mãe neste momento que está presa, ela carrega as culpas dela, ela carrega as confissões das coisas que ela não conseguia perceber, mas ela vem sofrendo exatamente como uma mulher vilipendiada, como essa samaritana com quem Jesus teve a alegria de se encontrar, mas que os pregadores vivem fazendo o destrabalho de a difamar. Ah, a samaritana era mulher de vida fácil. Ah, é a Monique, estou falando da Monique. A Monique fez selfie no dia que o menino, depois que o filho foi enterrado, e a gente vai se prendendo as imagens, aquela coisa toda, e o que a gente vai constatando? Os processos relativos à morte do menino Henrique, não sei se você está sabendo, eles foram decretados pelo Ministério Público para correrem em segredo de justiça. Aí esses termos jurídicos atravessam os nossos dias e a gente não percebe o jogo, o ardil, a loucura que está sendo praticada contra uma mulher que o caso dela veio à mídia, mas está sendo praticado o tempo todo contra várias mulheres. Por exemplo, processos que eu posso citar para vocês que correm em segredo de justiça. O da Mariana Ferrer, aquela que foi humilhada pelo advogado do seu estuprador. Temos o processo daquele biólogo que triturou a esposa ali na frente das câmeras, né? Que é pancada para tudo quanto é lado, quebra ela todinha. E aí ele a joga do quarto andar. Eu nem sei se isso ocorreu em segredo de justiça, mas houve uma tentativa dos advogados de fazer isso tudo correr em segredo de justiça. Enfim, nós temos processos. Para que existe o tal do segredo de justiça? Ele existe para que determinadas questões pessoais, íntimas envolvidas no processo, não venham para a opinião pública. Mas, e quando tem um ser humano sendo injustiçado, como esta nossa mulher samaritana, pela fama? Não é que ela é assim, é uma fama que a pessoa tem. Que não sei se você sabe, a mulher samaritana, ela havia sido casada 5 vezes e a 6ª vez ela estava vivendo um rolo. Por quê? Em Israel, uma mulher era casada 5 vezes, porque na verdade ela tinha sido jogada fora 5 vezes. Casou-se com seu primeiro marido, ele mandou embora. Casou-se com o segundo, tchau. Casou-se com o terceiro, 2 homens já entraram aí, vai ter que passar pelas minhas humilhações. Casou-se com o quarto, aí a segurança de uma mulher nos dias de Jesus era ficar de rolo ou se tornar prostituta. Por quê? Mesmo que ela mesma se enxergasse um ser estranho por não ter conseguido ficar nos casamentos,
A mulher era jogada fora porque ela era inteligente, ela era questionadora. Ela mostra isso quando ela se encontra com Jesus, né? Jesus vem falar com ela e ela fala assim: por que dizem que o culto é aqui, é lá em Jerusalém, se o nosso pai Jacó nos disse que é aqui? Ela vai fazendo questionamentos e aí Jesus faz emergir numa cultura judaica o pensamento de uma mulher. Onde você vai encontrar, fora em raríssimos contextos, por exemplo, você tem Abigail que conversa com Davi, porque Davi foi homem segundo o coração de Deus, até em fazer as mulheres emergirem na sua fala, né? É só você fazer esse paralelo. Abigail falando com Davi, é a samaritana falando com Jesus. A fama é mulher, digna de desconfiança, mas o homem segundo o coração de Deus, e Deus em pessoa, fala mulher, fala que eu te escuto, fala que você tem o que dizer. E aí Jesus vai conversando com ela e diz que os discípulos de Jesus ficaram escandalizados. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque a gente está falando de uma mulher digna, que perdeu o seu filho de maneira inusitada, porque ela estava dopada quando o seu marido triturou e matou o filho dela. E ela acorda sem saber o que está acontecendo, leva o menino para o hospital, né? E ela vai relatando isso tudo, mas o mais interessante é que o tempo todo um bando de macho, do advogado aos procuradores, lá o pessoal do Ministério Público, eles simplesmente calam a boca dela. E você não precisa gostar de Monique, você não precisa concordar com o estilo dela ser mãe. Todas as mães que me assistem agora sabem que todos nós temos erros. Aí a sociedade quer julgar uma mulher porque ou ela é quenga ou ela tem que ser santa, ela só não pode ser mulher, né? E o que a gente precisa fazer é esse estilo de Jesus, de deixá-las falar. A justiça no Brasil está corrompida, os meios jurídicos estão corrompidos, porque para mim é uma corrupção não deixar essa mulher falar. Porque ela dá todos os fundamentos do porquê da fala dela. Eu também vou achando estranho as atitudes do Leniel, o ex-marido dela. Não estou dizendo que ele seja um homem mau, estou dizendo que assim como ela estava orientada por advogados da família do Jairinho a ter de omitir tudo e ela não estava entendendo o que estava acontecendo, certamente o Leniel está recebendo orientações dos seus advogados para dizer o seguinte: olha, não fica dando razão para sua ex-esposa não, porque se você der razão para ela, certamente isso pode se voltar contra você. Então ele agora está percorrendo a estratégia de banalizá-la. As amigas dela sabem que ela nunca foi vítima. Essas coisas todas. E na verdade, em certas situações, ninguém sabe de nada. Eu não tenho nem garantia de que meus filhos me conheçam. Porque às vezes a intimidade, sem a gente perceber, pode ser a forma mais elaborada de não conhecimento. É tão íntimo e tão estranho. Isso acontece nos melhores relacionamentos, né? Porque, por exemplo, eu sou aqui um pregador da palavra para você, um psicólogo para as minhas e meus pacientes, um professor para as minhas e meus alunos, mas de repente meus filhos podem me ver com outros olhos. Podem achar que sou um ser humano chato, não sei como é que as pessoas vão ao meu consultório. Podem achar que eu sou um intelectualóide enchedor de saco, não sabe como é que os alunos suportam a minha aula. E o que eles acham não vai interferir sobre quem eu sou. Só que quando se trata de avaliar uma mulher, o direito vira moralista. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí o delegado impede a Monique de falar, o Ministério Público impede, aí o Ministério Público a condena por homicídio triplamente qualificado, e eles colocam lá as 3 qualificadoras. E assim de graça, por quê? Porque ela é uma mulher que tinha características femininas, que ela era vistosa, que ela tinha certa cultura, essa mulher é samaritana. Ela tinha certa cultura, ela sabe registrar o que ela está podendo registrar, e aí a mulher que não tem alguma cultura, ela acaba não sabendo como pedir socorro, e aí ela vai ser recriminada por isso. Tinha que ser mulher, não estudou, agora aguenta. É o caso da maioria das mulheres quando você vai à prisão, elas estão lá sem o poder, sem saber o que está acontecendo. E quando a mulher tem cultura e resolve escrever da segurança da sua prisão, porque a prisão acabou virando a segurança para ela, né? Você sabe escrever, isso está de estratégia. E qual é a resposta para isso tudo? É só irem atrás dos rastros que ela está colocando na carta. Agora, eu que tenho estudado as mensagens que eles estão descobrindo, o que foi falado na grande mídia,
as suspeitas que eu já tive como psicólogo. Ah, que suspeita que eu tive como psicólogo. Na hora que eu vejo os jornalistas todos entrevistando o casal, eu olhei assim, tá tudo errado isso aí. Por que eles estão entrevistando o casal? Queria ver essa mulher dando entrevista sozinha. Aí vem analistas, vem psicólogo, vem neuropsicólogo, criminalista, etc. Falar dos traços dela, que ela estava mentindo. É claro que ela estava mentindo. Ela estava lá dando entrevista ao lado do assassino do seu filho. E aí quando você vai ver o que ela está relatando nas cartas, que a polícia não quer deixar você ler, vou deixar aqui o link de algumas que eu vou mencionar aqui, para você lê-las com detalhes. O relato de uma mulher samaritana. O que é isso? Tem fama de ter uma vida que não presta, mas na verdade é um ser humano digno. Senão Jesus não se aproximaria desse tipo de gente. Né? E aí o que acontece? Quando você vai lendo as cartas, tá tudo muito coerente. E fica muito claro que, mais do que inclusive está sendo monitorado ali pelo Jairinho, o assassino do seu filho, ela estava passando por uma pressão de advogados tradicionalísticos da família. Ela estava sendo gentilmente ameaçada por uma família tradicional do Rio de Janeiro, do coronel Jairo, pai do doutor Jairinho, uma família tradicionalística, influente. Eu já disse e repito, isso está parecendo muito com a vibe do que aconteceu nos processos do João de Deus, lá em Abadiânia, em Goiás. Porque esse estilo de agir do Ministério Público, esse estilo de agir do delegado, está parecendo assim, uma família influente determinou algumas coisas. E aí o que foi determinado? Que o processo corresse em segredo de justiça. E aí esse segredo de justiça veio apenas para favorecer os intestinos da família do Dr. Jairinho. Mas ao mesmo tempo tem a missão de encobrir toda a verdade que a Monique quer relatar. Ela chega a dizer nas cartas dela, por exemplo, que o que chegou a nós como o casal não foi a reconstituição do crime. Ela está dizendo que o advogado à época da família, que ela diz que ganhou 2 milhões de reais para fazer esse processo, ele exigiu que ela não fosse na reconstituição, porque ele já sabia que quando ela chegasse lá, ele ia colocar tudo a perder, porque no começo ela não estava entendendo o que está acontecendo. Por que eu tenho que contar uma versão única? Por que eu tenho que dizer isso que esse advogado está falando? Porque até então ela estava achando que ela acordou com o filho dela morto. Então ela não estava entendendo que tinha que ter uma história fabricada pelo advogado dessa família tradicional, que há outros crimes nas costas dessa família, dos milicianos, não na dela. Né? Ou seja, ela foi um ser humano, que pode acontecer com todos nós. A gente se pode flagrar envolvendo-se com estelionatários, com pessoas amorosas que entram na sua vida para te destruir. E ela foi envolvida com isso, só que isso tudo dentro de uma família miliciana, que é um problema sério do Rio que chegou ao Planalto, que está coordenando o Brasil. O extermínio daquelas famílias no Rio de Janeiro é só a milícia gritando o seu brado de vitória e sendo apoiado pelo vice-presidente general Mourão, e o Bolsonaro está fazendo a sua festa caladinho, que ele é um miliciano de personalidade. Né? Então, neste Dia das Mães, eu ainda quero refletir com vocês sobre essa questão desta mulher digna que não está sendo bem interpretada pela opinião pública e agora vai ter mais impedimentos ainda porque ele se tornou um segredo de justiça. Eu quero te chamar a atenção para isso, para que no Dia das Mães a gente também comece a caminhar para que as nossas mães sejam mulheres dignas, plenas, ouvidas pelas autoridades. As mães de todos os estilos. Né? A mãe que teve filho natimorto. A mãe que teve uma gestação interrompida. A mãe que neste momento entende que não quer ser mãe. Enfim, todas as versões de mães precisam ser ouvidas na qualidade também de mulheres mães. E não mães santas, porque esse convite para que a mãe seja santa é uma opressão para que a mãe não seja mulher. Ou essa discriminação, esse preconceito contra a mãe mulher é criminosa do mesmo jeito. E aí, junto com esses crimes que são cometidos no cotidiano, quando a gente tem um caso assim, ostensivo, como essa questão dessa mãe que teve essa tragédia de perder o seu filho para o seu então marido,
E aí a opinião pública está recaindo sobre essa mãe, que é uma mulher digna. Com quanto a fama dela tenha ficado manchada, mas é uma mulher digna e merecia ser ouvida. Se ela precisa ser processada porque ela teve de mentir no começo enquanto ela estava lá debaixo da opressão da família, que ela pague por essa mentira e não no sentido de que ela assassinou seu filho. É injustiça demais se essa mulher for condenada por homicídio triplamente qualificado, porque ela não sabia o que estava acontecendo, por isso que ela caiu no jogo da mentira, porque é mais uma mulher dentre as milhares. Eu trago esse caso aqui porque é um caso famoso, mas se a gente atentar para o caso destas mulheres, e aí eu chamo a atenção, eu estou pedindo alguma psicóloga, alguma líder de movimento feminista, alguém que tenha a feminilidade trabalhada, porque nós vivemos essa questão no país. São mulheres que não veem a causa das mulheres, como há negros que zombam das questões das negritudes, como há indígenas que querem ficar ricos para agradar Bolsonaro, querem explorar o seu próprio povoado, como nós temos aí também gays LGBTQIA+, fóbicos. Então, nós temos também mulheres que são misóginas. Por isso que eu comecei falando aqui do que eu herdei da minha mãe. Eu ainda tenho privilégio por ter nascido com sexo masculino, mas foi olhando a história da minha mãe e até as alienações dela em relação à própria história, e aqui eu não estou falando mal dela, estou dizendo que esta é a condição das mulheres num país fundamentalista como o Brasil, tradicionalístico, fundado e todo arquetipizado na escravização de pessoas afro, que foi para a cultura. Que é o que a gente vê na chacina do Jacarezinho. Porque a polícia fez um trabalho digno. O trabalho da polícia é digno quando ele invade favela de mães pobres e pessoas pretas e matam. Agora, os criminosos que moram no Mangabeiras em Belo Horizonte, no Bandeirantes em Belo Horizonte, no Morumbi em São Paulo e etc., nunca terão suas casas invadidas. E até quando a polícia quer trabalhar bem para os ricos, ela trabalha, porque outro dia mesmo, no conjunto habitacional onde Bolsonaro reside, foi apreendido lá 117 fuzis, se não me engano, ou 111, eram mais de 100. Foi apreendido sem alarde. Mas se for lugar de família preta e pobre, a polícia faz um trabalho excelente, espetaculoso, ridículo. Porque nós vivemos um país que tem a sua escravização nas entranhas da sua cultura. E aí, isso atinge sobretudo mulheres. Todas as desgraças do mundo atingem em dobro, em triplo. Ou seja, nós cometemos homicídios triplamente qualificados todos os dias com as mulheres da nossa nação. Por isso que eu pego esse caso Monique como exemplo. Porque uma mulher inocente em relação ao assassinato do seu filho está sendo destruída, vilipendiada, e eu clamo a Deus por ela sempre nas minhas orações, para que o Senhor faça um milagre e tenha misericórdia dela. Mas eu converso com você aqui para que a gente mude a nossa cultura, porque a nossa cultura Deus deixou na nossa mão mudá-la. Por isso que eu estou aqui conclamando pessoas que trabalham com as ciências humanas para que reparem neste caso, porque tem uma mulher pedindo socorro, e ela pode ser um caso exemplar para muitas outras mulheres que estão pedindo socorro. Porque o que tem a ver esse segredo de justiça? É essa coisa, nós temos aqui um grande arcabouço miliciano, tradicionalístico do Rio de Janeiro, que vem misturado à maneira machista e misógina como as autoridades lidam com as coisas. E aí no meio dessa coisa imensa nós temos um ser do sexo feminino, uma mulher, mãe, que ora tem que ser responsabilizada por aquilo que ela não daria conta de fazer, e nenhuma mãe daria conta de fazer se estivesse no lugar dela, e ora ela é responsabilizada porque ela estava sendo mulher. O marido e a família que a estava oprimindo falou assim, vai ao salão se arrumar. E ela, que tinha que dar um jeito de fazer as coisas chegarem à justiça, ela foi se arrumar, porque no dia que ela fosse fazer a reconstituição do crime, ela ia colocar tudo a perder. Mas o advogado macho, cristão de família, bababá, mas é cristão de família, geralmente está oprimindo mulheres. Sou psicólogo,
mas sou cristão de formação e sei as vísceras dessa coisa toda, como é que funciona. E foi vendo os sofrimentos da minha mãe em relação a essas questões que eu também fui me tornando psicólogo. Então, é isso. Uma milicianização da cultura brasileira que vem misturada com o machismo, onde os homens têm mais vozes do que a mulher, que vem também misturada, formatada na misoginia, que é esse ódio à mulher. E essa mulher tem que falar, não vamos ouvi-la. Deixe a mulher falar nesse Dia das Mães. Vamos fazê-la falar, porque esse caso é simbólico do que anda acontecendo com as mulheres deste país. Então eu desejo a você este Feliz Dia das Mães consciente, esse Feliz Dia das Mães que é um convite à luta, que é um convite a sair desse inferno dessas misoginias, que começa a ser assim, pelo clamor. Jesus, quem é essa mulher? Quem é essa mãe? Porque eu não consigo me compadecer? Mas por que esse cara está falando dela? Então, que eu aqui, pelo poder do Espírito Santo, consiga convencer muita gente boa, que talvez não vá falar, não vá se posicionar, mas que tem um poder que só eu e você, habitados pelo Espírito Santo que somos, nós temos esse poder de, se não podemos ir às ruas em tempo de pandemia porque nós não somos loucos como os adoradores da besta do Planalto, eu e você temos um poder ecoado por Jesus. Ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, que o teu pai em secreto te recompensará. Eu sei que o Brasil está na desgraça de um bando de gente que diz adorar a Deus, mas que é tudo isso, é tudo criminoso em nome do Senhor. E mentirosos, são mentirosos. Eles confiam tanto em Deus, mas fazem tanta coisa para se manterem no poder. Mas contra todo esse mal, inclusive esse mal que engoliu essa mulher, a gente pode entrar no nosso secreto e dizer, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Imagine, sei lá, 200 milhões de pessoas dizendo, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, no secreto, a ponto de Deus chegar para Elias e falar, Elias, você está na mídia e eu te coloquei. Mas você não sabe, eu tenho ainda 7.000 joelhos com os quais eu estou contando, você não está sabendo. Então, a gente não precisa fazer manifestações e nem alardes, mas a gente pode entrar para o nosso quarto e sem a gente ver, Deus receber inúmeras orações e falar, eu preciso olhar para aquela mulher porque eu preciso olhar para um tanto de mulher e eu preciso mudar essa cultura porque estão buscando. Esse deveria ser o nosso sonho. Porque esse é o sonho do Evangelho de Jesus. Primeiro mudar os corações, depois mudar a cultura e depois ir revertendo a maldição do Éden que a gente tanto domestica. Mas a gente vai mudar isso com os nossos conchavos secretos, com o nosso Pai Celeste. Que é o Pai Celeste tanto quanto o Deus que nos habita, o seu Espírito. Leve isso a sério neste Dia das Mães. Pense nisso. Se você quiser falar comigo mais pessoalmente, quiser propor alguma coisa, quiser corrigir alguma coisa, quiser fazer algum questionamento, quiser até me xingar com carinho, né? Porque eu estou aqui cheio de amor para oferecer, então vai me xingar com carinho. Entre aí nas minhas redes sociais, vá lá nos lugares privados, né, de mensagens e fale comigo. E se você está entendendo que esse vídeo está te fazendo algum bem, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações e vamos crer na semente do Evangelho eterno para a nossa geração. Tem muita gente boa falando muita coisa interessante aí. Mas, por exemplo, sobre esse caso Monique, eu ainda não vi nada do jeito que eu estou falando. Então eu estou te oferecendo aqui até uma vantagem, com todo o carinho que Jesus colocou em nossos corações. Que o Senhor te abençoe.